Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo, né? Basicamente o que aconteceu aqui é que, pô, tiveram participações do VAR. Esse aqui é o lance da mãozada na cabeça do Murilo, né? Cara, começando por esse lance, né? Eu acho que assim, dá para marcar, dá para não marcar. Porque foi meio que uma dividida, né? Pô, se você parar aqui, o goleiro do São Paulo ele soca a bola e a cabeça do jogador. Dito isso, é pênalti. Porque ele acerta a cabeça do cara. E aí, tá ligado? Eu acho que vai muito da interpretação do árbitro. Na verdade é essa. Tem árbitro que vai interpretar, não, choque de cabeça, pode lesionar o jogador, lance de perigo e tal. Tem árbitro que fala, irmão, jogo, a bola tava ali, é isso, tá ligado? E o que eu acho curioso é que no campo o árbitro não marcou. E ele viu o lance. Por isso que eu não entendo por que o VAR chamou, porque na minha concepção, o árbitro viu o lance. Né? É uma dividida de jogo. E como o árbitro não deu em campo, eu discordo do VAR ter chamado para dar esse pênalti. Porque o árbitro tá de frente, ó. O árbitro é esse cara de preto aqui, ó. Putz, ele obviamente viu, ó. Ele viu o lance. Ele não quis dar, ele falou, dividida, beleza, segue o jogo. O VAR chamou, e aí o foda é que na câmera lenta é muito difícil pro cara não dar o pênalti. Porque ele vai parar a imagem e falar, olha, a mão pegou na cabeça, irmão. Você vai ter que dar o pênalti. Aí ele fala, é verdade, a mão pegou na cabeça, eu não posso brigar com a imagem, eu vou ter que dar esse pênalti. E isso pra mim tá errado, cara. E eu não acho nem que é erro do árbitro, não. É erro de protocolo de VAR. Isso não é lance pra ser chamado, não é um erro claro, sabe? É, então, é uma dividida de jogo. É uma dividida de jogo. Se o árbitro dá o pênalti durante o jogo, pô, ele viu o lance e apitou pênalti, porra, pra mim tá tudo bem. Ele interpretou que foi um lance mais brusco, digamos assim. Mas, cara, porra, chamar o VAR aqui eu acho que é um absurdo. Porque esse contato, né, não sei, aqui não vai ter, né, não vai ter. Teria que ver se tem o lance do... Putz, não tem, né? Não tem. Mas o lance do Luciano, que o cara dá um toque na perna dele, né? Cara, pra mim, aquilo ali é tanto pênalti quanto isso. Né? Tipo assim, o juiz também não deu, então beleza, segue, ok. Mas o VAR, se chamou isso, devia ter chamado o lance do Luciano. Porque teve um toque. Se, o VAR, se ele olhasse na cabine, ele ia dar o pênalti. Eu acho que se você mantivesse o protocolo para todos os lances, deveria ter sido pênalti para um lado para o outro. Eu acho que poderia ter sido pênalti para um lado para o outro. Poderia não ter sido nada. E aí, cara, isso gera uma quantidade de confusão que é totalmente desnecessária, sabe? É totalmente desnecessário. O jogo foi legal, o jogo foi bom, disputado, clássico. E pra que isso, sabe? Tipo, gente, segue, tá ligado? Segue o baile, segue o baile, né? E aí, essa situação aqui, né, gerou a outra situação, que aí eu acho que é um negócio feio demais da conta. É muito feio isso aqui. Né? Teve uma quantidade de confusão, né, no pós-jogo. Eu vou tirar o som aqui porque não vem ao caso, né? Não dá nem pra entender o que eles estão falando. Mas, cara, basicamente o que aconteceu aqui é que os dirigentes do São Paulo, presidente do São Paulo, foi tentar pôr pressão em arbitragem, criar confusão em vestiário e etc. Gente, assim, não cabe a diretoria do clube fazer isso aqui, né? Não cabe a diretoria do clube fazer isso aqui. Isso aqui parece o futebol de 20 anos atrás, tá ligado? Pô, num mundo de profissionalismo, num mundo de que a gente está tentando fazer que os clubes tenham mais dinheiro, tenham mais respeito, até com clubes europeus, né, marcas e tudo mais. Pô, isso aqui não tem cabimento. Isso não, porque não traz nada, sabe? Não traz nada em lugar nenhum. No fundo, isso só gera mídia, é para jogar pra torcida, para falar que tá fazendo alguma coisa, sendo que, cara, não aconteceu nada, tá ligado? E aí gera um monte de confusão. Enfim, como por exemplo, xinga o Abel Ferreira, que é chato sim, o Abel Ferreira é um cara muito chato. É infantil isso aqui. O Abel Ferreira é um cara chato, é um cara que fica querendo criar confusão na beira do campo. Sim, isso é fato também. Não vou ficar defendendo o Abel Ferreira. Mas aí você vem, xinga o cara, é,
Pô, fala palavrão. Aí isso cria mó climão com o Palmeiras. Aí o Palmeiras, né? Aqui, ó. Aí entra jogador, né? Aí o Palmeiras fica bravo. Aí começa a ter. Dá lá, toma aqui, né? Então, por exemplo, o que aconteceu nesse jogo é que o São Paulo não quis dar uma sala de imprensa pro Palmeiras fazer entrevista coletiva, que é padrão, né? Todo jogo tem entrevista coletiva. Inclusive, isso está no regulamento do campeonato, que o time mandante tem que disponibilizar um espaço para o visitante fazer a entrevista coletiva de pós-jogo. E aí o São Paulo disponibilizou a área mista, que é uma desgraça para você fazer entrevista coletiva, porque é onde estão passando todas as pessoas, né? E aí o Palmeiras se recusou a usar a área mista e falou que o São Paulo não deu um espaço digno para o Palmeiras. E aí o São Paulo disse que é reciprocidade, porque no Allianz Parque o Palmeiras também deu um cantinho para o São Paulo fazer a entrevista coletiva, que não dava nem para colocar o backdrop, que é aquela tela que ficam os patrocinadores, né? Então, assim, vira essa picuinha, que é um negócio inacreditável, tá ligado? Eu acho inacreditável. Quando você tem tanto problema para resolver, como por exemplo, cara, a arbitragem do Brasil é uma desgraça, né? A arbitragem do Brasil é uma desgraça. Mas por que é uma desgraça? Vamos lá. Porque os treinadores são. Os treinadores. Os apiteiros, né? Vamos chamar os apiteiros, nossos queridos árbitros. Eles muitas vezes não vivem disso. Eles não têm um treinamento definido. Às vezes não tem nem carteira assinada. É um trabalho meio complicado, tá ligado? E aí você espera que o cara acerte tudo e tal. Não vai acertar tudo. Tem que ter uma profissionalização, tem que ter uma melhora, tem que mudar o quadro, tem que tirar uns caras que estão ali que não são bons, trazer caras novos, treinados. Só que como é que os clubes vão sentar pra pensar em coisas assim se todo fim de jogo começa esse empurra-empurra em área mista, tá ligado? Pô, não tem condição. Eles estão brigando por entrevista coletiva. Gente, entrevista coletiva. Gente, pelo amor de Deus. Pô, briga por coisa séria. Vai brigar por entrevista coletiva? É um nível baixo, né? A verdade é essa. É um nível baixo. É, pois é. Clássico de São Paulo, criou-se um clima muito bélico nos clássicos de São Paulo, né? Tipo, os clássicos do Rio, por exemplo, que são clássicos igualmente duros, pesados, em quesito de histórico, em quesito de rivalidade e tal. Não tem mais esse clima bélico, né? Pô, em campo, às vezes, é um jogo duro, um jogo pegado. Mas os times não saem na porrada, sabe? Parece que os clássicos de São Paulo, cara, todo jogo os caras querem se matar. Tá vendo? Olha o Caleri aqui, exaltado, querendo matar alguém, gente. Que isso, cara? Que isso, tá ligado? Pô, polícia no meio. Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura, uma pequenez tremenda. E. Aqui, ó. Ó, vamos ouvir esse cara. Ai, tá mutado o PC. Meu Deus do céu. Muito obrigado aí pela lembrança. Pera aí, vou pôr de novo que. Acontece, tá mutado. Vamos ouvir o presidente de São Paulo. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. Eu não sei nem se precisa ouvir o resto. Mas, tipo assim. Cara, fazer isso aqui não traz nada pra ninguém, né? É meio doido isso, se você parar pra pensar. Ele reclama de lances, porque não deram um cartão no jogo contra o Santos, porque deram um pênalti contra o Bragantino.
Cara, o presidente do Santos, o presidente do Bragantino pode fazer a mesma coisa. Porque erra pra todos. Todo time aí, o Corinthians, o nosso querido Britinho, né? O Flamengo, o São Paulo, o Cuiabá, qualquer time, tá ligado? Tem erros a favor. Todos eles a favor e contra, porque a arbitragem é ruim. É ruim pra todo mundo. Então, tipo assim, falar esse tipo de coisa, beleza. E aí? Tá ligado? Ok, errou, todo mundo sabe que errou. Ah, o pênalti. E é muito engraçado, né? Porque o pênalti no Luciano é um absurdo, porque era um pênalti claro. O pênalti no cara do Palmeiras foi um absurdo ter marcado. Se fosse o contrário, imagine o contrário. Imagina que tivessem dado o pênalti no Luciano e o pênalti do Palmeiras não tivesse sido chamado no VAR. Tá? Vamos inverter. Estaria agora algum representante do Palmeiras esbravejando da mesma forma que o presidente do São Paulo está. Exatamente igual. Exatamente igual. E o presidente do São Paulo, que está extremamente revoltado, estaria tranquilinho no camarote dele, no pra casa, felizinho, tá ligado? Ah, ganhamos, ganhamos. Hoje erraram pra gente. E no fundo, isso aí é enxugar gelo. Porque no próximo jogo, vai errar contra o São Paulo e ele vai ficar revoltado. Porque o problema é que a arbitragem é ruim. A arbitragem é ruim. E não que o cara tá roubando. Ele não quer favorecer o Palmeiras, tá ligado? Ele só é ruim. Ele só é ruim. E aí o cara tem essa bravata, fala que vai levar para as instâncias. Que instâncias? Que instância? Não tem instância nenhuma. Tá ligado? Não tem o que fazer, brother. Agora, não, na verdade até tem. Você sentar com seus adversários, né, os outros clubes, com a federação, tomar a decisão decente, sentar com a CBF, tomar a decisão decente sobre modificar alguns pontos. Não ficar gritando na zona mista, né? Mas o futebol brasileiro, querendo ou não, ainda é gritar na zona mista. A verdade é essa. Todos os times fazem isso aqui. O Flamengo tem o Marcos Braz, que é um dos maiores exemplos de gritar na zona mista, né? E morder torcedor. O Corinthians teve recentemente aquele cara lá, que eu esqueci quem foi, que invadiu, chutou a sala do VAR. Mano, loucura. São Paulo, que a gente tá vendo agora. Palmeiras já teve várias instâncias do Abel jogar coisa, celular de gente no chão, maluco revoltado. O John Textor falar que o campeonato é um roubo, contratar empresa de fora pra verificar que o campeonato é roubado, sabe? Tipo assim, você vê que todo time, é impressionante, todos os times acham que o campeonato é roubado. Mas, gente, como é que pode isso? Tá roubando pra todos? Então tá roubando pra ninguém, né? Enfim, confusão feia, desnecessária, que tira o foco do jogo, acaba que só se fala da confusão e não se fala do jogo, que é sempre ruim pro futebol, né? Verdade é essa. Mas o futebol brasileiro é isso, né? O futebol brasileiro hoje em dia virou isso aí.